Sonhe alto e haja rápido. Esse vídeo é basicamente sobre como eu e você podemos deixar de ser somente um sonhador, somente aquelas pessoas que estão sonhando, somente estão pensando, caraca, como minha vida vai ser boa, como, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, só que não vive realmente, não vive esse modo executor. Porque o que mais tem hoje em dia são as pessoas que têm o quê? Obesidade mental. As pessoas estão sonhando e estão executando pouco. Logo elas se tornam obesos mentais, completos obesos. E aí o que vai acontecendo? Vai acontecendo que as coisas não fluem, as coisas não andam, as coisas não vão pra frente. Porque sonhar é importante, faz parte do processo. Só que se você não executa nada, você não consegue absolutamente nada. E para se livrar dessa mentalidade dessa vida só de sonhador e começar a se tornar executor, quando eu tava pensando sobre isso, veio à minha mente a ação imediata, que é basicamente você pensa e você faz. Não necessariamente sempre, assim que a gente pensar, a gente vai conseguir agir conforme o necessário. Então eu comecei a planejar treinar, comecei a planejar gravar um vídeo. Se eu estiver no meio da rua, não tem como simplesmente eu começar a gravar o vídeo, não tem como simplesmente eu começar a treinar. Mas se eu decidir que vou fazer 5 flexões, eu posso muito bem deixar um alarme para quando eu estiver em casa e quando chegar a tocar o alarme, eu fiz 5 flexões e eu já entrei no modo executor. Eu decidi que eu vou gravar um vídeo pro YouTube, só que eu tô no meio da rua, então eu gravo a ideia do vídeo eu anoto a ideia do vídeo do YouTube e quando chegar em casa eu tenho um alarmezinho e me lembro, caraca, vou lá, abro a câmera do celular, abro o gravador, enfim, faço esse vídeo. Porque quanto a gente pensa e a gente age em sequência, facilita todo o processo. Se a gente começar a parar para pensar na primeira lei de Newton, é basicamente um objeto em movimento tende a permanecer em movimento, a não ser que alguma força seja aplicada sobre ele. Então, se assim que a gente pensa, a gente sonha, a gente tem uma força agindo sobre a gente deve aproveitar para agir imediatamente. E nem que seja bem devagarzinho, a gente começa a entrar em movimento. Porque mesmo que estejamos devagar, se a gente começa a entrar em movimento, a tendência é que a gente permaneça em movimento. Seja simplesmente colocar um alarme, vamos estar em movimento. Quando tocar o alarme, eu aplico mais uma força para acelerar o processo, para me tornar ainda mais executor. E dessa forma a gente começa a fugir da famosa obesidade mental. Quando você come absurdamente e não se exercita de forma nenhuma, você entra no quê? No estado de obeso. Por quê? Porque entrou muito e saiu pouco e a nossa mente tem funcionado basicamente assim. Hoje em dia a gente tem TikTok, Instagram, YouTube, Netflix, uma série de coisas e fica entrando absurdamente tudo na nossa cabeça. E a gente, se não trabalha e não executa nada do que a gente planeja, nada do que a gente quer de fato viver os sonhos, a gente vai se tornando cada dia mais um simples sonhador que tem um desgaste mental absurdo e fica pensando, caraca, quão difícil vai ser quando eu começar a executar. E fica na dificuldade do pensamento de, nossa, fazer isso é muito difícil, fazer isso é muito difícil. E simplesmente se você vai lá, decide passar pelo processo, você entra no modo executor, o processo vai andando muito mais fácil. O tempo vai começar a correr a teu favor quando você se torna executor, porque agora vai precisar de força para você parar. É só você manter o ritmo, manter o processo. E o que eu posso citar de exemplo aqui é esse vídeo. Eu pensei em fazer esse vídeo e imediatamente eu abri esse quadro, comecei a preparar, comecei a desenhar. Não necessariamente eu montei um roteiro, um dos meus primeiros vídeos. E o que eu tô fazendo é basicamente pensando e agindo imediatamente. Não tem como o vídeo sair perfeito, não tem como o roteiro sair perfeito. Então eu fiz o quadro, comecei a montar o processo e agora eu estou no processo de gravação. Simplesmente eu cheguei aqui e comecei a gravar, editar, fazer todo o processo. E assim, foi muito mais fácil do que eu pensei que era. O processo foi muito mais fácil. Por quê?
Porque não foi simplesmente abrir e começar a gravar. Talvez começar a gravar do nada seria muito mais difícil. Só que quando eu entendi sobre o que eu queria gravar, quando eu comecei a escrever o quadro, todo o processo foi ficando cada vez mais fácil. Por quê? Porque eu estava já em movimento. Então, simplesmente abrir o gravador no computador, no celular para gravar o áudio, foi um processo muito mais fácil, porque eu já estava no modo executor. E o que eu tô falando para você é simplesmente entre no modo executor mediante os seus sonhos, seus projetos, seus planos, o mais rápido possível. Comece a executar o mais rápido possível, com o que der, na hora que der. E a partir desse momento você vai entrar nesse estado. E aí você vai progredindo, fugindo cada dia mais da obesidade mental e de todos esses males que estão assolando a gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Deus abençoe você, estamos juntos. Se inscreve aí, por favor.